Desculpa, agora que eu vi que meu áudio estava desligado. Boa tarde, pessoal. Vamos começar aqui. Tem algumas pessoas que ainda estão um pouco perdidas lá na sala principal, que não sabem para qual sala que vão, mas o suporte, a coordenação já está direcionando. A gente já está aqui com 11 participantes no total, então acho que já podemos começar aí, tá certo? Eu vou começar a compartilhar com vocês a apresentação. Acho que está aparecendo aí, né, para vocês. E meu nome é Fernando, tá? Sou o tutor responsável aí pela turma D. Esse grupo aqui constitui de mais ou menos 50 pessoas, tá certo? No dia de hoje, o programado é nós fazermos a apresentação, cada um falar de onde é, qual é o nome, a profissão e se já tem experiência com fitoterapia. A gente fazer aí uma pactuação para o trabalho em equipe, que são umas regrinhas básicas de boa convivência, digamos assim, já que seremos 50 pessoas no grupo, e o roteiro da tutoria, como que vai funcionar esse nosso trabalho, tá? Então, vou começar com a nossa apresentação. Meu nome é Fernando Honorato, eu sou médico, sou pediatra e endócrino pediatra. Atualmente eu moro em Araxá, minha família é daqui, então voltei para casa, mas eu fiquei aí 12 anos junto com o pessoal lá da Terra de Ismael, que é da Farmácia da Natureza, que é de onde surgiu basicamente aí o grupo que formou esse estudo da fitoterapia clínica e esse curso que a gente está aqui hoje, tá? A ideia é que cada um abra a sua câmera, o áudio e fale um pouquinho aí, o seu nome, a formação e de onde é. Quem que pode começar para a gente? Posso começar. Então, boa tarde a todos. Eu sou Adriane Valentini Grigolo, sou enfermeira, formada há 30 anos. A minha formação, eu me formei na Universidade Federal de Pelotas. Quando eu fiz a formação, eu já me inclinei nessa área de fitoterapia, que é uma área assim que me chama muita atenção. Atualmente ainda trabalho nas estratégias de saúde da família aqui do município de Francisco Beltrão, sudoeste do estado do Paraná. E a gente teve alguns eventos na antiga administração em que a gente trabalhou com os fitoterápicos. Aí, uma nova administração anterior a esta acabou cortando todo o protocolo, tudo que a gente tinha conquistado, e agora a gente está retomando novamente, né? Então, assim, é uma coisa que eu acho muito interessante, né? Que funciona se a gente conseguir usar corretamente. Ótimo aí. Quem que é a próxima? Eu sou Thaisa, sou pediatra também, formei na residência em 2022 em Petrópolis. Vim para Gramado agora, né? Tô morando aqui no Rio Grande do Sul. E aí me deparei com essa questão da fitoterapia em Igrejinha, no município, que eles trabalham bastante com isso, né? E eu não tenho experiência nenhuma. E aí a farmacêutica me orientou a fazer o curso e eu falei, vou fazer, tô aí, Excelente, Thaisa, para aprender bem-vinda aí. mesmo. Ótimo. Posso falar então? Meu nome é Maria das Candeias, eu sou enfermeira, já atuo na área há uns 20 anos, sou mãe de um rapaz de 19 anos, autista, sou pós-graduada em práticas integrativas, também faço parte de um grupo de estudo e pesquisa na UFES, chama PICS UFES, aqui no Espírito Santo, e a gente faz alguns trabalhos, atuação com as práticas integrativas. Eu tenho muita vivência, experiência com aromaterapia, fitoterapia tive na minha pós-graduação, mas bem sucinto, trabalho especificamente poucas coisas com a fitoterapia, e acredito que esse curso vai agregar muito valores. Também atuo no município de Cachoeiro de Itapemirim, aqui no Espírito Santo, pelo ICEP, que é um programa de bolsas aqui do Estado, onde a gente presta serviço, e o Estado também contribui com uma formação, então o profissional está em constante formação. E, além disso, trabalho com as práticas integrativas
em duas clínicas aqui, né? Após o meu horário, faço alguns atendimentos particular, e a gente trabalha o preventivo humanizado, saúde da mulher, onde a gente entra com as práticas integrativas. Excelente, Deus. Posso me Quem mais? apresentar? Pode. Gleise. Bom, meu nome é Gleise, eu sou natural de Osasco, estado de São Paulo, sou enfermeira. Minha especialidade atualmente me encontro, né, na atenção básica há 7 anos e também na parte da vigilância em saúde, vigilância sanitária. Já trabalhei por 13 anos na área da urgência, no pronto-socorros. Todos esses cargos foram vínculos públicos. E atualmente ingressei aí na parte aí de fitoterapia, que esse curso veio para a gente até mesmo indicado lá no grupo da vigilância sanitária, porque a gente faz fiscalizações de serviços, né, para concessão de licença, e sempre aí um conhecimento a mais na área de medicamentos é importante até mesmo para a gente poder deferir ou indeferir solicitações. No município de Osasco, eu trabalho na atenção básica, no atendimento em geral do público, desde crianças, consultas de puericultura, gestante, idosos, né? Os problemas aí de saúde pública, e estou aqui para agregar conhecimento e aprender aí com vocês, né? Poder compartilhar um pouquinho e absorver tudo aí que vocês tiverem para passar, para eu poder continuar aí a jornada da enfermagem. Ótimo, vamos aprender juntos aí, Gleice. Isso aí. Eu vim dar boa tarde para vocês. Boa tarde. Interromper as apresentações. Só para dizer para vocês boa tarde, sejam bem-vindos. Dizer que vocês foram muito esperados e esperadas. Dizer que a gente está muito feliz com a participação de vocês aqui, que vocês têm uma oportunidade de ter um tutor top aqui, que é o Dr. Fernando Honorato. Então aproveitem e se qualquer coisa que vocês precisem, nós estamos à disposição aí pelos canais. Fernando, desculpa Obrigado, interromper, Fábio. viu? Boa aula Imagina. para vocês aí. Para quem não conhece, o Fábio é o coordenador pedagógico aí do curso. E foi Estamos meu aí. orientador também. Excelente. Obrigado, Fábio. Quem mais agora, gente? Meu nome é Sandra, eu sou enfermeira, formada há 20 anos. Eu trabalho em São Bento do Sul, Santa Catarina, e eu trabalho num centro municipal de práticas integrativas. E nós somos 4 profissionais, né, que utilizamos protocolos de fitoterapia, e a gente tem uma gama de fitoterápicos que a gente utiliza. A gente tem uma ervanaria, então a gente tem um trabalho bem, muito bom aqui em São Bento do Sul. E o que foge dos protocolos, daí é encaminhado para a farmacêutica. Excelente, Sandra. Bem-vinda e vamos trocar experiências aí. Quem mais vai agora, gente? Acho que tem o Melvaci, o Igor. Oi, Pode falar. Se olá, tiver... boa tarde. A minha Boa conexão tarde. está um pouco ruim, porque eu precisei fazer uma viagem de emergência hoje, inclusive estou na estrada. Mas meu nome é Cibele, acho que está dando para mim ver, né? Eu sou Sim. enfermeira de formação. Atualmente atuo como docente em uma faculdade particular na cidade de Sobral, que é uma cidade no interior do estado, do Ceará. E eu, mais recentemente, estou dando aula de farmácia para os enfermeiros, né? Então, esse foi o meu interesse de realizar o curso. Eu não tenho muita experiência na área, mas tenho muito interesse de aprender aqui com vocês. Excelente. Vamos aprender aí juntos. Quem mais que falta se apresentar?
Oi, pois não? Tudo bom? Bom dia, boa tarde. Boa Tá me ouvindo? tarde. Sim, ouvindo, né? Eu tô conectado em dois porque no notebook eu não tô conseguindo acessar o áudio. Aí o Ah, áudio tá indo pelo lá, tá bom? tranquilo. Meu nome é Luci, sou farmacêutico há 10 anos, tenho uma pós-graduação em controle de qualidade e saúde pública. Atualmente eu sou natural da Bahia, né? Canara na Bahia, porém eu moro em São Paulo desde os meus 8 anos de idade e tenho uma experiência aí no setor de varejo desde os meus 16 anos de idade, sempre trabalhando com atendimento ao público e dispensação de medicamentos dentro dos requisitos e orientações farmacêuticas. E aí eu vi essa oportunidade aí do curso em fitoterapias, porque também dentro da drogaria a gente atende, né, vários produtos de fitoterapia e também nutracêuticos. E é sempre bom, né, ter um conhecimento a mais para aumentar o seu leque e também visando a possibilidade de uma transição futuramente na carreira. Espero agregar um pouco aí a cada um de vocês e o meu intuito mais aí, por não ter tanto conhecimento em fitoterapia, é justamente aí abranger e aumentar o conhecimento. Excelente. Bem-vindo aí, Nelvaci. Ok, obrigado. Você que está em dois, esse outro aí, só para eu saber, esse que está com o nome do computador, é isso? Isso mesmo, Ah, tá. Xiaomi. Ah, não. Xiaomi. Beleza, Tá só bom? para eu conseguir controlar aqui a presença. O áudio tá indo pelo celular, que é o Xiaomi, o meu celular, e aí eu tô vendo aqui também pelo notebook. Tranquilo. Acho Bom, que todo mundo se apresentou. Tô errado? Faltou alguém, gente? Se faltou, só se manifestar aí. Acho que não. Então vamos dar sequência aqui. Acho que agora vocês estão vendo, né? O compartilhamento. Deixa eu só diminuir aqui. E agora a ideia é que a gente estabeleça algumas regras de boa convivência, digamos assim, entendeu? Que é para ver como que vai funcionar o nosso trabalho nesses 4 encontros síncronos aí. E aí a gente combina algumas regras e eu vou anotando aqui, depois mando lá no grupo. Ah, não sei, acho que todo mundo aqui, nem todo mundo, na verdade, entrou no grupo do WhatsApp. A gente tem o contato lá pelo fórum, tá? Lá no fórum eu deixei também o link para entrar no grupo do WhatsApp, que às vezes fica um pouco mais dinâmico e um pouco mais rápido. Quem quiser, qualquer coisa pode falar aí no chat ou entrar lá pelo fórum que tem o link, tá? Que aí a gente pode comunicar, trocar experiência, alguma dúvida mais rápido assim do que pelo fórum, tá certo? E aí, o que que vocês sugerem em relação às regras de como funcionariam essas 4 discussões? Alguém quer falar alguma coisa? Posso começar sugerindo? Uma das opiniões do pessoal da coordenação foi a gente respeitar bastante a questão dos horários, que seria o horário de início e término do curso, tá certo? O que mais que vocês sugerem? Podem ir falando, que eu vou anotando aqui. Se alguém quiser digitar no chat, eu também coloco aqui já. Uma outra regra. Respeitar a fala do outro, excelente. E aí a gente tem uma função no Zoom que é lá em reação à questão de levantar a mão, porque aí aparece e a gente consegue seguir essa sequência, pode ser assim, e também respeitar cordialmente o outro. Não. Gleice falou alguma coisa? Uma outra sugestão foi que a gente possa também se ver um pouco melhor. Então, seriam as câmeras ligadas com o áudio desligado. A gente só ligaria o áudio na hora de conversar, ok? O que mais que vocês sugerem?
Esse é um grupo que tem algumas pessoas que já têm experiência em fitoterapia, outras pessoas não. Então, alguns vão poder falar mais, mas mesmo aquelas pessoas que não têm, já tiveram acesso aí ao curso da plataforma e já têm um conteúdo que pode falar. Então, acho que seria interessante não ter medo de falar e de se expressar, de tirar as suas dúvidas e mesmo até de errar, entendeu? Sabendo que os outros vão respeitar aí a fala e a ordem dos outros, certo? Que mais que vocês sugerem? Questão de levantar a mão. E acho que basicamente é isso. Vamos voltar. Alguém tem mais alguma coisa a falar? Ou podemos seguir? Vamos lá. Esse curso, ele é um curso, a princípio, a nível de atualização. Ele é constituído aí de uma carga horária de 180 horas. Foram 1.000 vagas disponibilizadas para médicos, farmacêuticos e enfermeiros, tá? E nós somos aí em 20 tutores. Então, essas 1.000 pessoas divididas em 20 grupos, contando aí com 50 grupos, 50 estudantes por grupo ou por tutor. Ele é um ensino híbrido, que a gente tem as aulas assíncronas e síncronas. Assíncronas são esses nossos 4 encontros e o restante é aquilo que já está disponível lá para vocês da plataforma, dividido em 4 módulos e que é liberado um módulo por mês, tá certo? Esse daqui é por onde todo mundo deve começar. Eu acho que todos aqui que eu dei uma olhada na plataforma já iniciaram, então já tiveram acesso ao guia do estudante, que fala como que vai ser a característica do curso, tá? O curso abrange basicamente aquilo que é essencial em fitoterapia. Tem muita coisa importante na fitoterapia, mas que a gente não consegue abranger o curso por conta da questão de horário mesmo. E tem milhões de coisas interessantes na fitoterapia, mas que infelizmente não cabem também no tempo do curso. É uma área muito abrangente que a cada dia a gente vai aprender mais e cada dia tem mais trabalhos relacionados a isso, tá? Esse aqui são os 4 módulos. Nesse primeiro que a gente está hoje, a gente já viu aí as questões de noções básicas de etnobotânica e etnofarmacologia. E vamos discutir 2 casos, um sobre formas farmacêuticas e a prescrição em fitoterapia, e o outro que é a farmacologia e interação medicamentosa, tá? O próximo módulo, que já está aberto para vocês na plataforma do AVA, ele fala aí sobre o sistema digestório, sistema circulatório e metabólico, que conversam bem entre si. O módulo 3, que vai ser aberto o mês que vem, vai ter o sistema respiratório, tegmentário e inflamação, tá? E o último módulo sobre o sistema geniturinário feminino, masculino e sistema nervoso, tá certo? Sempre vocês têm acesso ao módulo no sistema AVA, tá? Tem que responder aqueles testes depois de cada aula. E aí a gente faz esse encontro que é para discussão de casos. Isso se repete no 4 e no último aí já tem a questão da prova final que vocês têm para fazer lá em setembro, tá? Esse daqui é o nosso cronograma. Nossos encontros serão sempre aos sábados, tá certo? Das 14 às 16 horas. E o último encontro é dia 6 de setembro, e logo depois disso já é disponibilizado para vocês fazerem a avaliação final do curso. A composição da nota e os critérios de aprovação de vocês, tá? Vocês têm que ter um rendimento mínimo aí de 75%, sendo que 70% é em relação à prova final e 30% desses testes que fazem depois de cada aula, tá? Alguém tem alguma dúvida até agora? Ok, então vamos continuar. Agora eu vou passar para a apresentação do primeiro caso clínico e aí a gente faz algumas pausas para discussão, tá certo? Esse primeiro caso clínico
é sobre o fitoterápico da Micânia levigata, que é o guaco, tá certo? Vou apresentar o caso, a anamnese do paciente, e aí a gente vai fazer a identificação dos problemas e tentar resolver os problemas desse paciente. Nosso paciente é uma mulher, na verdade, de 35 anos, que é casada, mãe de 2 filhos. Ela é fisioterapeuta e trabalha numa clínica de reabilitação neuromotora. Ela mora em uma chácara na zona rural, não possui animais de estimação. De antecedentes, ela tem o diabetes mellitus tipo 2 e faz aí o uso da metformina, 850 miligramas, um comprimido 2 vezes ao dia, junto com as refeições, e a empagliflozina de 10 miligramas, um comprimido pela manhã. Ela também tem aí um diagnóstico de asma já há 20 anos e faz uso de beclometasona inalada com bom controle da doença. Não tem outras doenças ou alergias. E a queixa atual dela é que ela está aí com um quadro de tosse seca há 5 dias e, por conta própria, iniciou o uso de um xarope de guaco comprado na farmácia comum. Embora ela esteja se sentindo um pouco melhor, ela procurou atendimento aí para saber se está fazendo alguma coisa errada e se deve continuar fazendo esse tratamento desse jeito, tá? De exame físico, no dia da consulta, ela estava em bom estado geral, corada, hidratada, cianótica, nictérica, febril. A pressão arterial estava boa, a frequência cardíaca normal, frequência respiratória e a ausculta também normal, tá? E não tinha sinais de desconforto respiratório. Abdômen restante do exame físico sem alterações. Quais seriam aí as indicações desse fitoterápico, desse xarope de guaco que ela comprou por conta na farmácia, tá? A princípio, a indicação dele seria para alívio e sintomas de afecções produtivas das vias aéreas superiores, tá? E também ele pode atuar como broncodilatador e expectorante, tá certo? Essas seriam as informações até da questão de bula mesmo da medicação, tá? Em relação às possíveis contraindicações desse medicamento. Se alguém tiver alguma dúvida, quiser falar, é só levantar a mão aí que aí eu paro, tá certo? A princípio, ele é contraindicado durante a gestação e lactação em menores de 12 anos. Essa questão da idade, depois dá para a gente discutir um pouquinho, que teve até uma discussão no grupo nosso de tutores. Aí daqui a pouco a gente fala sobre. A princípio, ele, por bula desses xaropes de guaco, ele não seria contraindicado em menores de 12 anos, mas ele precisaria de prescrição para ser usado em menores de 12 anos, de preferência por pediatra. E isso varia de acordo se é a micânia levigata ou se é a micânia aglomerata. A levigata, a princípio, seria para 12 anos e a aglomerata precisaria de prescrição para menores de 18, tá? E seria contraindicado mesmo abaixo de 2 anos. Isso acaba sendo um pouco controverso de acordo com onde a gente lê, tá? Um cuidado que deve ter com esse xarope seria não ultrapassar 15 dias de tratamento, tá? Se precisar continuar, o recomendado seria fazer uma pausa de 5 dias e depois repetir o tratamento. Doses acima das recomendadas podem provocar sintomas como vômitos, diarreia e também sintomas dispépticos. Não é recomendado associar o xarope de guaco com o uso de anti-inflamatórios não esteroidais, nem com anticoagulantes, porque eles são ricos em cumarinas e podem potencializar e antagonizar o efeito da vitamina K. O uso prolongado pode causar aí ataque cardíaco, o vômito e a diarreia, tá? E tomar maior cuidado naqueles pacientes que têm quadros crônicos não diagnosticados. E aí, para a gente não mascarar, assim, um diagnóstico de uma tuberculose ou mesmo de um câncer de pulmão, por exemplo, tá? E agora entra a discussão e a gente precisa que algumas pessoas, ou todo mundo, se quiser, fale um pouquinho aí, tá? O que mais seria importante da gente perguntar para essa paciente? Vamos lá, podem levantar a mão e começar. Alguém tem alguma sugestão do que mais seria importante a gente saber nesse caso?
Pode Então, falar, Gleice. professor, uma observação diabética, e a gente sabe que o xarope de guaco contém uma quantidade de açúcar, né? Então, Exatamente. já toma medicação, mas o que que poderia melhorar, né? Ou o que poderia piorar para ela essa questão do uso do xarope tendo essa quantidade de açúcar? Excelente. Que mais, gente? Bom, Eu eu acredito perguntaria também, a elas. eu acredito também que pode, né, trabalhar o controle da glicemia, né, já reforçar, que eu acredito que uma paciente diabética já faz esse controle, mas reforçar mais rigorosamente, já que está fazendo uso do enxarope, também seria uma sugestão de tratamento. Excelente. Eu perguntaria como está a respiração dela atualmente, se ela está tendo alguma dificuldade para respirar após o início aí do uso da medicação, e também reforçaria aí o controle glicêmico. Excelente. Excelente. E uma coisa interessante que é da gente saber é qual é esse xarope de guaco que ela comprou aí por conta própria, né? E que está tomando e qual seria a dose que ela está usando, tá? Então, no caso aí, ela comprou esse xarope de guaco, que é da Herbarium, que é disponível em farmácias, amplamente recomendado. E ela estava usando aí 15 ml, que é uma colher de sopa, 3 vezes ao dia, aí já durante as 5 dias. A princípio, a recomendação para adulto por bula desse xarope seria 5 ml. Ela estava usando uma dose aí bem acima até da recomendada mesmo, tá certo? Em relação a que falaram aí do controle do diabetes, para a gente saber como que estava. Ela veio com exames recentes já, tinha uma hemoglobina glicada, que mostra a média da glicose aí dos últimos 3 meses, mais ou menos de 6,5, que para um paciente diabético está bem controlada, digamos assim. Uma glicemia de jejum de 112, para uma paciente que já é diabética e que está medicada, também é aceitável, tá? E trouxe um hemograma e colesteróis e triglicérides dentro do normal, tá certo? E hoje, lá durante a consulta numa UBS, você recomendaria que ela fizesse algum exame naquele momento que pudesse ajudar a gente aí na condução do quadro? Alguém sugere algum exame? Poderia ser feito exame físico aí, a ausculta pulmonar. Isso. O exame físico, na verdade, a gente já, tem ali, né, que ela está em bom estado e que a ausculta dela está boa. Não tem sibilos, não tem estertores, não tem sinal de desconforto respiratório e a frequência dela está boa. Tá? Eu faria uma glicemia capilar. Excelente, Sandra, excelente. E aí, no dia, foi feito essa glicemia capilar e veio 156 em jejum, que é alto até mesmo para um paciente diabético. E a gente tem aí que quando ela não estava usando o xarope, no último exame dela, que é recente, estava 112, né? Hoje está um pouco mais alto. Isso pode ser por conta dessa dose do xarope que ela está utilizando aí há 5 dias? O que que vocês acham? Pode sim, né? Até porque ela estava usando uma dose maior até do que o esperado, né? Exatamente, exatamente, tá? Então a gente considera que pode ser por conta disso, sim, tá? Na avaliação da condição dessa paciente, a gente também tem que lembrar que a asma pode ser agravada por diversos fatores, como uma infecção respiratória, viral, bacteriana, ou mesmo alérgenos, como fumaça do cigarro ou a poluição, tá? Ou outras alergias de poeira doméstica e etc, tá? É essencial que ela tenha um diagnóstico claro e que a asma esteja sendo acompanhada aí por um profissional de saúde, tá certo? Em relação à interação medicamentosa fitoterápica, a gente tem que lembrar que ela é uma paciente diabética que já faz uso de outras medicações para diabetes e a gente tem que ver se esse fitoterápico que ela está usando não vai ter uma interação medicamentosa mesmo com os antidiabéticos que ela já usa, tá?
Algumas plantas, por si só, e não só pela questão do xarope, pode afetar esse nível de glicose, potencializando ou mesmo reduzindo aí os efeitos dos medicamentos, tá certo? Algum comentário? E aí, então, agora é hora da gente fazer uma lista sobre quais são os problemas atuais dessa paciente. Ela veio aqui hoje por quê, especificamente? Por conta do quadro respiratório, né? Exatamente. Além do quadro respiratório, ela já tem dois diagnósticos anteriores aí. Quais seriam? Diabetes, né? E a Exatamente. hipertensão. E asma, né? Sandra, diga. Acho que a Sandra tinha levantado a mão. Não. Já foi falado. Ah, tranquilo. Então aí ela já vem para gente com esse diagnóstico de asma, né? Ela já tem o diagnóstico de diabetes. Hoje ela veio com uma queixa de tosse aguda. A gente pergunta se pode ser pós-viral, tá? E que a gente já identificou aí, que foi lembrado, foi que ela está fazendo uso de uma dose alta de um xarope que tem a sacarose e sendo uma paciente diabética, tá certo? Essa forma do xarope que ela está usando, esse da Herbarium, seria a melhor forma farmacêutica disponível para essa paciente? Ou teriam outras formas que a gente poderia utilizar? Pode falar, Sandra. Eu, eu acredito que o chá seria a forma indicada. Excelente. Alguém tem alguma outra sugestão de forma farmacêutica para essa paciente? Eu não sei se daria para fazer um xarope sem açúcar. Sim, dá para fazer um xarope sem açúcar, Thaisa. E aí é justamente essa que é uma das sugestões e que a gente colocou aqui. Como que é feito o xarope de guaco, né? Ele tem 10% da tintura, da Mecânia Levigata, e 90% da base, que é o xarope simples. Esse xarope simples que ela utilizou aí, ele é composto basicamente por 85% de açúcar, o que não seria tão indicado para uma paciente diabética. E existe a base para xarope, que é feito com sacarina e ciclamato, que seria o xarope dietético aí. Talvez nesse caso fosse uma opção, caso ela prefira realmente continuar no uso do xarope e não passar para a questão do chá, como foi sugerido, tá? As outras formas farmacêuticas que seria Eu interessante também dela. Ah, indicaria Eu pode também falar. indicaria para ela, um pouco da minha experiência, óleos essenciais, né, que pudesse fazer uma cabaninha, óleos essenciais como o eucalipto globus, e se ela não fosse alérgica, é claro, mas que é excelente, como alguns estudos já falam a respeito da asma, né, prolongada, uma crise acerbada, eu indicaria também o óleo essencial de eucalipto globus. Excelente. Mais alguém tem alguma sugestão? Então, aí, quais seriam as outras formas que a gente poderia oferecer o guaco para essa paciente? É infusão ou decocção? Daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho aí sobre a diferença, quando seria a infusão, quando seria a decocção do guaco. O uso da tintura. Não tenho muita experiência com guarco na forma de tintura, a gente realmente usa ele mais aí ou na forma de xarope, para ela seria o xarope dietético, ou na forma de decocção ou mesmo infusão, tá? O extrato fluido da micânia não é tão comum, não é tão disponibilizado, nem em farmácias de manipulação, não sei como é a realidade aí de vocês, mas aqui para a gente não costuma achar, tá? O extrato seco é possível, mas também não é tão disponível, tá? E tem a possibilidade do uso da droga vegetal em cápsula, que é basicamente ela triturada, pulverizada, encapsulada, tá certo?
Aí, supondo que essa paciente, a gente tem essa Uguá com um pezinho lá no fundo da UBS e que é disponível, tá? Para ela fazer o preparo do chá em casa, da preparação extemporânea, né? Como que ela poderia fazer isso? Quem que tinha indicado o uso de chá aí para explicar para a gente como fazer? Pode falar, Sandra. Uma a duas colheres de chá de folhas secas, eu coloquei, por infusão de 5 a 10 minutos para uma xícara. 2 a 3 xícaras ao dia. Certo. Alguém tem mais alguma sugestão sobre? Então, eu não estou conseguindo aqui achar a mãozinha, mas assim, o que que poderia ser feito? Ela poderia, além dela cuidar a quantidade, né? Porque ela não pode usar uma quantidade excessiva, ela da rasura da folha seca, ela tem que cuidar a questão do tempo que ela vai deixar essa folha dentro do chá. Então, assim, o que a gente sabe é que no máximo de 10 a 15 minutos e depois retirar essa folha, né, para que ela possa, que os princípios ativos possam descer na água e não voltar, né, porque a gente percebe, assim, às vezes no dia a dia que o pessoal faz uma quantidade excessiva de folhas, no alumínio e deixa o dia inteiro e vai esquentando, né, aquele chá. Então, orientar ela a fazer da forma correta, a infusão de no máximo 10 minutos com a folha e, como a Sandra disse, usar no máximo 3 xícaras aí no dia. Excelente, excelente. Mais algum comentário? Bom, então aí, supondo que a gente tenha essa planta disponível lá na unidade, nós poderíamos fazer aí a decocção, tá certo? Que seria de meio grama das folhas secas ou 2,5 gramas das folhas frescas, tá certo? Da folha fresca, se for a folha menor, seriam duas folhas. Se for uma folha grande, aí seria uma folha só que daria mais ou menos essa quantidade, para a gente ter uma ideia. Infusão em decocção, na verdade, por 150 minutos, 150 ml de água durante 5 minutos. E ela tomar aí 2 a 3 vezes ao dia. Aqui tem também como poderia ser feita a questão da tintura e da alcoolatura, mas elas demoram mais tempo para ser feitas, talvez para um quadro agudo não seria tão interessante, tá? E aí a gente tem a possibilidade da preparação do xarope, tá? E talvez fazer o xarope dietético, digamos assim, para ela, tá certo? E a gente fornecendo essa planta para ela, a gente tem que tomar algum cuidado especial em relação aí como fazer, que a gente já falou um pouquinho, mas qual é o tipo do guaco que a gente tem? Vocês sabem a diferença da Micânia levigata para a Micânia glomerata, que são os dois principais tipos, e às vezes eles trocam de nome aí, às vezes são mal identificados, a gente acaba comprando, a maioria dos xaropes é identificado como Micânia glomerata, mas quando a gente vai ver, ele realmente foi feito com a levigata, tá? A Levigata ela tem uma concentração maior de cumarina, então acaba que ele é mais utilizado aí do que a aglomerata, comercialmente falando, e para a produção dos fitoterápicos. Alguém sabe alguma coisa sobre a diferenciação das duas espécies? Ó, a Micânia glomerata, ela tem essa folha mais em delta, que faz um triângulo maior, com a base mais alargada, que é a base dela também, tá certo? E ela tem uma folha mais amolecida, digamos assim. A Micânia levigata, que é a que tem maior concentração de cumarinas, ela tem uma folha mais alongada. E ela é uma folha mais coriácea, tem bastante cera junto, tá certo? E isso vai fazer diferença para a gente para saber se é infusão ou decocção, tá? A aglomerata, como ela é mais mole, a gente não precisa ferver a planta em água. A gente faz uma infusão por 5 minutos, que é colocar aí uma colher de sopa cheia da folha rasurada em uma água já fervida, uma água quente, tampa e deixa durante 5 minutos, tá? Da levigata, como a folha é mais coriácea, e assim a gente tem que fazer a decocção,
que coloca para ferver mesmo durante 5 minutos. Também uma colher de sopa cheia. Pode falar, Sandra. O odor característico do guaco é o mesmo das duas plantas? O odor é bem parecido. Às vezes, como o Levigata tem maior concentração de cumarina, ele acaba cheirando um pouco mais. Mas assim, eu não consigo identificar pelo odor. Eu preciso ver a folha mesmo para ter uma ideia. Não sei se alguém tem experiência diferente. Você conhece os dois tipos, Sandra? Não, não conheço, só conheço um tipo, só E você o da acha que é Levigata. qual? Da Levigata. Isso. Da Le- Hoje a é. Levigata é o mais disponível assim para gente, tá? Aqui na região a gente ainda acha um pouco mais da aglomerata, mas em termos de fitoterápico a gente sempre tem dado preferência para a Levigata, tá? E aí dele é importante da gente sempre lembrar que não é infusão, que é feito decocção pela essa característica da folha ser mais coreácea, ela tem muita quantidade de cera, então ela precisa ser mesmo fervida, certo? E aí aquilo que eu falei de 2,5 gramas seriam das folhas menores, se for uma folha maior, uma folha só já vai pesar isso, para a gente ter ideia. Outra forma é a gente picar ela, assim como sendo couve mesmo, e usar uma colher de sopa cheia que daria essa mesma quantidade, ok? E um cuidado especial que a gente tem que ter com o guaco é sempre dar preferência para o uso das folhas frescas e das folhas mais jovens, tá certo? Quando a gente vai secar o guaco, se for uma secagem feita de modo inadequado, pode ter a contaminação por fungos, e esses fungos vão converter a dicumarina a cumarina em dicumarol, na verdade, e ele tem um efeito anticoagulante. Então, aí, muito cuidado com o uso das folhas secas do guaco para fazer a preparação extemporânea ou o chá, tá certo? Alguém tem alguma dúvida sobre esse primeiro caso? Podemos passar para o segundo. Fernando, lembrei agora, né, que no curso que eu fiz, fitoterapia, assim, foi bem agora esclarecedor, porque a gente sempre aprendeu que toda vez que for partes aéreas, no caso folhas, né, sempre por decutição. E quando é caule, raiz, né, que é questão de ferver, e aí você colocou duas folhas, diferentes situações. Então, Isso. para mim, é um conhecimento. Decocção é quando a gente ferve a folha junto com a água. Coloca lá junto e deixa ferver durante 5 a 10 minutos aí, tá? A infusão é quando você coloca a água para ferver, assim que acabou de ferver, você desliga o fogo e aí você coloca a planta lá dentro. Uma das características que a gente vê olhando a planta é que aquelas plantas que têm a folha mais dura, que a gente percebe que tem mais cera, mais resina e tem um aspecto aí mais coriáceo, para a liberação dos princípios ativos, ela precisa ser fervida. Então a gente precisa mesmo fazer a decocção. Quando é uma folha mais amolecida, mais delicada, aí a gente faz a infusão, certo? A espinheira santa, que é a era Maitenus elicifolia, agora mudou o nome, não lembro. Alguém lembra como que é o nome agora da espinheira santa, que não é mais Maitenus? Me fugiu aqui. Daqui a pouco ele vem. Ele também é uma folha muito coriácea, que tem muita resina, e ela precisa ser feita na forma de decocção também. Então você precisa ferver ela para liberar essas substâncias aí, certo? Pode falar, Sandra. Seu áudio acho que está fechado. É Maitenus reisseque. Isso aí. E acho que mudou agora, se não me engano, o primeiro nome. Não é mais Maitenos. Daqui a pouco eu lembro aí. E aí qualquer coisa eu escrevo lá depois para vocês no grupo. Tá certo? Professor, deixa eu pedir uma informação. Em vez de fazer a decocção dessas folhas que são mais endurecidas e tal, se a gente faz a rasura dessa folha
A gente pode fazer infusão daí? Podemos fazer. A rasura simples, eu acredito que não, Adriano. Eu acho que a gente precisaria aí praticamente pulverizar mesmo, que é triturar e deixar ela em partículas bem pequenas, para conseguir liberar melhor o princípio ativo, tá? Quando a gente olha lá a monografia da planta ou o formulário fitoterápico, lá geralmente vai falar se aquela planta é específico a gente deve fazer a infusão ou a decocção dela, tá certo? Não sei se vocês conhecem, eu até trouxe alguns livros aqui e ia falar no final, mas esse daqui que é um livro lá do pessoal de Ribeirão Preto, que é Formulário para Preparação Extemporânea. Ele fala bastante disso. E aí ele vai falar de cada planta que tem a monografia dela, cada planta como que seria feito aí o chá, digamos assim, dela, tá? Se alguém quiser depois pode colocar lá no grupo que eu coloco o link onde a gente consegue adquirir, tá certo? Mas isso vai mudar um pouquinho de planta para planta. Às vezes, só com a rasura ou picotar, a gente não consegue extrair totalmente se a gente fizer infusão e não decocção dessas muito coreáceas. Tá certo? Mais alguma dúvida em relação a isso, gente? Vamos perguntar que está na hora. Quem não tinha conhecimento de fitoterapia, não tem experiência, já tinha lido lá no curso sobre isso, a diferença de infusão e decocção, conseguiu entender? Ó, se ninguém tem nenhuma dúvida, a gente pode passar agora para o próximo caso, tá? Que é sobre um paciente em uso de diurético tiazídico e do fitoterápico sene, que é o seno-alexandrina. E nesse a gente vai discutir principalmente a interação medicamentosa relacionada aí ao uso dos fitoterápicos, tá? Esse é um paciente também feminino, de 45 anos, que está sendo atendido numa unidade básica de saúde, tá certo? A queixa principal é uma fraqueza há 10 dias, tem sensação de palpitação, que é a aceleração dos batimentos cardíacos, e muitas câimbras, tá? Além disso, ela tem um quadro aí de hipertensão arterial sistêmica, um quadro de obesidade e sobrepeso, atingiu um IMC acima de 30, já tem um ano e meio, mais ou menos, e tem um quadro importante de constipação intestinal, sem outras alergias nem outras doenças. Atualmente, ela está em uso do diurético hidroclorotiazida, numa dose de 50 miligramas por dia, pela manhã, e faz uso aí do fitoterápico sena-alexandrina, extrato seco, tá? Em cápsulas de 100 miligramas, e toma 2 cápsulas à noite. Está fazendo uso dessa medicação fitoterápica já aí há 5 meses, tá? No exame físico, essa paciente estava em bom estado geral, corada, hidratada, cianótica, nictérica, febril e eupneica. A pressão dela está agora de 110 por 70, com uma frequência cardíaca de 85. Aparelho respiratório com uma frequência de 16 e uma ausculta normal. Um abdômen globoso e de difícil palpação. Sistema nervoso sem alterações. Não apresenta edema nas pernas e hoje ela está aí com um IMC de 28, tá certo? Que seria característico de sobrepeso. Ela já trouxe aí alguns exames que foram pedidos anteriormente, onde mostravam um sódio normal de 137, com potássio sérico mais baixo de 3,2, sendo que a referência seria de 3,5 a 5,5, tá? Perfil lipídico, glicose, função renal e hepática também normais, tá certo? Nesse caso específico, quais seriam os sinais de alerta que essa paciente apresenta aí agora para a gente poder discutir? O que que a gente tem que prestar mais atenção e ter mais cuidado com essa paciente? É, oi, tá dando eco? Deixa eu só ver aqui o que que acontece. Agora, tá ouvindo? Sim, pode falar. Oi, tá ouvindo? Sim, deu certo. Eu acho que aí talvez a questão que deve ser observado seria o uso da hidrocortisazida junto com o sene, né? Pode ter
um aumento aí da liberação dos níveis de potássio, e levando em consideração que o nível de potássio dela já está sendo bem menores, né, do que a de referência, onde pode ocasionar por uma hipocalemia. Excelente. O que mais aí sugere? É importante a questão da dieta, dar atenção à questão do peso também. Sim, com certeza. Que já é uma paciente hipertensa, que tem um sobrepeso, tem uma constipação, então a gente tem que pensar realmente aí em como é a dieta dessa paciente. Em relação à hipocalemia, realmente ela já tem aí o uso dos dois, tanto da hidroclorotiazida associada ao SENE e já um uso prolongado dele, né? O que mais podemos falar aí a respeito disso? As cãibras, Exatamente. Ela tem os sinais de uma hipocalemia sintomática, né? Ela tem câimbras, ela tem fraqueza, tem a queixa de palpitações. Isso tudo pode ser decorrente dessa hipocalemia dela, tá certo? Então, os sinais de alerta dela aí seriam esses sinais de hipocalemia, que seria a fraqueza, as câimbras e essa palpitação. E da lista de problemas dela, essa paciente é uma que já apresenta hipertensão, tem essa constipação, não sabemos se é por causa do erro alimentar, podemos investigar isso um pouco mais. Está agora já com uma hipocalemia sintomática e deve ter aí a questão que a gente vai ter que gerir, a questão da perda de peso dela. Teve um MC de 30, agora está 28, mas mesmo assim ainda tem um quadro de sobrepeso, tá? E aí, de novo, qual que seria a causa dessa hipocalemia, desse potássio baixo? A gente já falou um pouquinho. Alguém quer falar mais alguma coisa sobre? Queria pontuar a questão a hidrocortiazida. No caso, poderia ser substituído por um outro diurético? Ou qual a finalidade que ela estaria usando para redução da pressão, seria? A princípio foi passado para ela em relação à hipertensão. O início do uso já de longa data foi para hipertensão. Mas acho que seria uma possibilidade de discutir a troca por outro, sim. Isso é Tipo, excelente. substituir por furosemida, no caso, para reduzir a perda do potássio e substituir o laxante por sei lá, por mamão, linhaça, algum outro relaxante estimulante, né, que não cause perda dos eletrólitos. Excelente. Mais alguém tem alguma sugestão de qual seria a causa aí dessa hipocalemia? Lembrando que quem faz a troca são os médicos, né? Medicação, ajuste de dose. Isto, tá? Então aí a gente acha que a grande causa dessa hipocalemia dela é uma associação, na verdade, em que a hidroclorotiazida, que é um diurético tiazido, que é usado amplamente para hipertensão, um dos efeitos adversos possível dele aí é a perda de potássio com hipocalemia, tá? E o SENE, ele é rico em compostos antraquinônicos, que são responsáveis pela ação laxativa e aumento da velocidade do trânsito intestinal. E um efeito adverso também que pode ser observado por esse aumento da velocidade do trânsito intestinal, também é hipocalemia, tá? E aí a gente pode concluir que essa hipocalemia dela pode ter sido potencializada pela interação desses dois medicamentos, tá certo? E aí agora qual que é o nosso plano de cuidados? O que que a gente pode fazer para essa paciente, né, nessa primeira consulta? Eu sugeri aí, claro que nem a Maria ela adendou ali, né, em relação que quem faz isso é o médico e não os enfermeiros e farmacêuticos, né, mas aí talvez a redução, né, da hidrocortiazida, ao invés do de 50 para o de 25 miligramas, e ao invés do Sene aí talvez um lactulose ou até mesmo a ingestão de alguns alimentos à base de fibra, que ajudaria aí no trânsito intestinal. Excelente. Tá? Reposição de eu, potássio via oral também seria uma opção. É uma opção, realmente.
Alguém O mais? A aumento da educação, desculpa, a educação da paciente sobre os riscos do uso prolongado de laxantes, diuréticos e investir em estratégias para o controle do peso e da constipação. Perfeito. eu aumentaria, pediria para o paciente fazer aumento da ingesta hídrica, ingesta de alimentos ricos em potássio e encaminharia para consulta médica. Excelente. E é necessário fazer um ECG? Sim, achamos que é necessário fazer um ECG, tá? Então, a gente falou aí bastante sobre a educação e saúde dessa paciente, onde a gente deve fazer uma gestão dessa perda de peso, com uma reeducação alimentar, conversar com ela também sobre evitar o uso prolongado e fazer a automedicação, tá? Acho que reduzir a dose da hidroclorotiazida ou trocar por algum outro diurético que não faça perda de potássio também seria interessante. Lembrando que a pressão dela aí na consulta já estava de 110 por 70, então já estava um pouquinho mais baixa mesmo. Não sabemos se essa dose de 50 da hidroclorotiazida estava sendo realmente necessária, precisaria de um acompanhamento, tá? Mas por conta dela ter uma hipocalemia já sintomática, a ela a gente seria recomendado aí sim encaminhar para um local de urgência, para um pronto atendimento para fazer o eletro, tá? Que poderiam mostrar aí alguns sinais da hipocalemia, com aumento do intervalo QT, achatamento da onda T e aparecimento da onda U, tá? E para ver se seria necessário só uma reposição oral com cloreto de potássio ou se já teria alterações que justificassem a correção endovenosa, tá certo? Uma outra discussão seria da gente suspender o SENE, que já está em uso muito prolongado, de 5 meses, né? E aí seria interessante se a gente troca só por medidas comportamentais, a questão aí que já falaram do mamão, acho que da linhaça também, né? Ou se teria algum outro medicamento fitoterápico que, depois de corrigida a hipocalemia, ela possa fazer uso para também ajudar nessa questão da constipação. Alguém sugere algum? Alguém tem experiência? Eu acho que o Psyllium podia ser uma das opções, né? Excelente. Não sei se todo mundo conhece o Psyllium. Quer falar um pouquinho mais dele para gente, Adriano? Então, o que a gente tem, o que no caso eu tenho orientado com o Psyllium é que como a gente tem a forma dele que a gente compra nas casas onde tem os produtos naturais, quando você deixa ele de molho, ele vai fazer uma consistência muito semelhante com a da linhaça triturada, né? Porque também a gente sabe que para poder liberar o princípio ativo, a linhaça ela tem que estar quebrada, né? Senão ela não acaba não liberando. E o psyllium, ele faz uma proteção, eu acho que naquela primeira camada do intestino, e ela ajuda a fazer a mobilidade, e assim, ó, os resultados são bem positivos quando as pessoas tomam de manhã, assim, em jejum ele, e elas conseguem fazer evacuar, esvaziar, né, o trato intestinal. Porque tem que nem assim, o sene, ele faz aquela cólica muito intensa, né? Então, ele acaba, assim, às vezes prejudicando alguns idosos que tenham problemas de divertículo e tal. Assim, a gente não orienta o chá de sene e a gente está orientando o psyllium e tem tendo, assim, bons resultados, né? A ameixa também seria outra coisa que a gente orienta, a ameixa seca, você deixar ela de molho e depois triturar ela, e tomar aquela batida da ameixa também ajuda. E, claro, né, uma regra de fazer uma alimentação correta, aumentar a ingesta hídrica, que eu acho que isso poderia ajudar a fortalecer, a melhorar. Então, a mudança de hábito e sim, atividade física urgente, né? Perfeito, Adriano. Mais alguém tem alguma sugestão? Ah, e o Psyllium, na verdade, né, ele vem do fitoterápico que é o plantago, que é a trançagem ou trançagem, né?
tem o Plantago Major, o Ovalato e o Lanceolata. Aqui no Brasil a gente tem mais o Major e o Lanceolata, na verdade, né? E o Psyllium, ele é disponível nessas casas de produto natural e a gente já tem ele na forma industrializada também, né? Acho que o Planta Bem e o Fiber Mais também são à base de Psyllium. Mas é uma excelente opção, ótimo. E com muito menos efeito colateral do que o CN e que a gente pode utilizar por período mais prolongado aí. Não daria essa questão nem da hipocalemia, nem de aceleração do trânsito intestinal. Ele funciona mais como uma mucilagem aí mesmo, né? Em questão de fibra. Ótimo. Alguém tem mais experiência com algum outro fitoterápico que possa ajudar essa paciente? Não sei se todo mundo conhece, é uma planta que a gente acaba tendo aqui na região, teve muito uso para a questão de emagrecimento do chá, mas na verdade é o hibiscus sabidarifa, tá? Que forma aquele casulo depois das flores, que é tipo um fruto dele, e que utilizam a casca para fazer chá, mas alguns utilizam ela na forma de pó de droga vegetal para cápsula também, que também pode ajudar a gente na questão da constipação intestinal. Não sei se alguém tem experiência. Acho que a Sandra queria falar alguma coisa, Sandra. Só uma dúvida, é o gergelim preto, Também ele pode, pode ser usado? também Pode? pode ajudar na questão da constipação. Mas o hibisco não apresenta uma certa toxicidade? Ou eu estou enganado? E eu não tenho tanta experiência com o gergelim. Alguém tem? Você falou do hibiscus ou Não, do hibisco. do Parece que tem uma hibisco? certa toxicidade Em relação ao pó mesmo, a droga vegetal, ou em relação ao chá, Franciano? ao chá. O chá, sim, em grande quantidade pode ter um efeito colateral, principalmente de cardíaco, né? E em relação à cápsula da droga vegetal, dela triturada, eu não conheço muito a respeito de efeito colateral no uso para constipação, não. Mas sem dúvida o que a gente mais utiliza aqui é o psyllium mesmo. E como já tem uma certa arritmia, eu já seria cauteloso em usar o hibisco nesse sentido, né? Sim, com certeza, faz sentido. Em relação ao gergelim preto que a Sandra falou, alguém tem experiência? Eu tenho, é que como eu sou acupunturista, Uhum, aí a maioria dos pacientes, eles têm deficiência de rim, e eu acabo passando o gergelim preto, e ele tem esse efeito, e os pacientes relatam que melhora o intestino excelente. quando eu passo. Uhum. Disso eu não sabia, não. E qual que seria a dose? Como que Nós, seria a esse uso? gente, a gente orienta assim, ó, tipo umas 100 gramas, bate no liquidificador, é, aí acrescenta, daí depois, né, acrescenta a ameixa preta e, o goji berry. E guarda na geladeira e come 2 colherinhas por dia, com Hum, banana, um iogurte. É bem interessante essa orientação. ótimo, bom saber. Isso que é interessante de um grupo heterogêneo, né? A troca de experiências aí de diferentes áreas. Ótimo. O que mais, gente? Nossa, eu acho que a gente terminou muito cedo. O programado a princípio seriam as 2 horas, a gente começou aí um pouquinho mais tarde. Acho que eu falei muito rápido, vocês falaram de menos. O Fábio daqui a pouco volta para brigar com a gente. Então vamos colaborar aí. Quem mais quer falar alguma coisa a respeito? Deixa eu interromper aqui para a gente se ver melhor. Ótimo.
do pessoal que chegou depois, no início a gente fez algumas apresentações. Se eu não me engano, o Franciano que não estava aqui ainda durante as nossas apresentações, estou errado, Franciano? Correto. Eu estava com problema no áudio e no acesso à plataforma. Então fala aí para Aí, gente qual que é a sua formação, de onde você é e, pelo que eu vi, você já trabalha, né, com fitoterapia. a fitoterapia eu trabalhei, confesso que na parte da graduação e do mestrado, né? Trabalhei com a parte de bioprospecção, com busca de plantas para atividade com micobactéria tuberculose, alguns ensaios citotóxicos, ah, mas vem desde a graduação. Sou formado em farmácia com especialização em análises clínicas. E só que hoje, confesso que hoje eu trabalho, meu contato, que eu trabalho em duas vertentes, trabalho em laboratório e urgência e emergência. Então, são coisas bem distintas, assim. O máximo que hoje que eu consigo trabalhar com fitoterápico é dispensação de medicamento no SUS, né? Que, por sinal, ainda é muito pouco, né? Ah, isso que eu ia perguntar, Então, como que é a experiência da fitoterapia no SUS aí? Como que está no serviço basicamente, de vocês? como eu trabalho em urgência e emergência, não tem, quase tem pouco contato em relação a paciente do SUS, né? E que diz respeito à orientação de fitoterápico, e sim, mas nas unidades básicas, onde eu já atuei, você tem um contato maior, onde você consegue, no caso, aconselhar, às vezes até intervir sobre a questão do uso de fitoterápico, porque aqui a região onde eu estou, é muito comum fazer o uso de medicamentos, não só medicamentos, mas fitoterápicos mesmo em casa, né? E alguns, inclusive, são tóxicos, né? Por exemplo, aqui é muito comum, é cultura popular aqui eles usarem mastruz como vermífugo, só que o mastruz, ele, em certa dosagem, ele é tóxico, né? Em certa quantidade. Eles usam para a questão de vermífugo mesmo, né? Esse é um exemplo, assim, digamos. Mas, enfim, eu confesso que eu tenho, apesar de eu ter tido formação na área, eu tenho pouca experiência no que diz respeito à fitoterapia. Então, às vezes, eu prefiro mais ouvir do que falar para aprender mais com vocês, né? Tenho Não, uma vasta experiência no assunto, né? aqui a Muito gente obrigado pela precisa de oportunidade. uma. Ah, imagino. Aqui a gente precisa mesmo de se expor e fazer uma discussão e troca de experiência mesmo. Isso eu acho muito interessante. Alguém aqui que trabalha no SUS com fitoterápico atualmente tem disponível na rede? Então, a gente está resgatando uma farmácia que a gente está fazendo assim alguns fitoterápicos, tipo assim a curcumina, né, a cúrcuma longa. A gente tem a ginkgo biloba e castanha da Índia, melissa, tem a isoflavona, temos também aquela do guaco, que agora eu esqueci o nome científico dela, né? Não, do guaco também, que é a que você acabou fazendo o estudo de caso hoje, e a gente Americana tem levigata. maracujá, né? Que seria usado em cápsulas, né? Então, a gente tem uma farmácia aqui, que é a rede municipal com farmacêutico responsável, e que a gente fez um documento a nível de município, em que o enfermeiro, né, e o médico podem prescrever, então, esses fitoterápicos, porque até então, nós, como enfermeiros, pelo nosso conselho, a gente não poderia prescrever fitoterápicos que não fossem os chás, né? E a menos que você tivesse uma especialização de 360 horas registrada no teu conselho de classe para fitoterápicos. Mas assim, com a legislação do Rename do SUS e com a legislação municipal aprovada por Conselho Municipal de Saúde, a gente está conseguindo então prescrever alguns fitoterápicos, inclusive em drogas, assim, em cápsulas, né? E assim, com resultados muito interessantes. A gente fez uma experiência com a chapéu de couro, com estudos científicos da universidade aqui, e a gente conseguiu reduzir taxas de triglicerídeo de pacientes
Assim, antes de iniciar o uso das simvastatinas, né, das tinas, e com os usos do chá. Então, assim, se esse paciente vem com uma alteração que não está tão grande, né, em vez de você entrar com a medicação sintética, a gente entra, então, com todo aquele modelo de mudança de vida e iniciou-se, então, com esses tratamentos e a gente teve, eu tenho até alguns relatos dentro do prontuário eletrônico dos pacientes que a gente conseguiu ter sucesso com esse tipo de medicação, né? Inclusive para ansiedade, sim, que me chamou muito a atenção aqui foi o uso da melissa em cápsula, né? Então, assim, muito interessante os relatos de quem usa e como se sentem bem com o uso. Então, hoje a gente está voltando a resgatar hoje nós vamos ter 10 fitoterápicos que a gente vai conseguir voltar a prescrever na rede, né? E eu digo assim, e é bem interessante, né? Lógico que tem que ter toda uma experiência, um conhecimento, porque se o paciente usar algum tipo de medicação, tem algumas medicações que interferem, então a gente não prescreve. Mas assim, ó, tá bem interessante. E, Adriane, fala um pouquinho para a gente aí que você falou que tem o uso da micânia em cápsula também, que é o guaco. Eu aí acabei me emocionando um pouco com a palavra, não, é só realmente com os xaropes mesmo. Ah, tá. Não, perfeito. E vocês têm a Isso. opção de xarope dietético aí ou não? Só o tradicional com o açúcar mesmo? Só o tradicional. E aí, qualquer coisa a gente usa, então, orienta o chá, né? Isso. E você sabe se a sua aí é a Levigato ou se é a Glomerata? É a Levigata. A Levigata, É, ótimo. E que mais vocês, tem aqui. não, e você, Inclusive, a gente usa também para esse tipo de problema respiratório muito aqui a malva, excelente. né? Que ela Eu, tem um efeito, então, como é que se diz, medicinal também, de broncodilatador também, né? Então, assim, como às vezes fica escasso, nós, né, enfermeiros, acabamos orientando esses dois chás, ou a malva ou o guaco. eu acho que a gente vai estudar mais lá no módulo respiratório. Eu acho que ela entra lá nos fitoterápicos disponíveis. Excelente. Sandra? Então, aqui em São Bento do Sul, a gente tem uma farmácia viva. E a gente percebeu que é melhor a gente ter um local como um centro de práticas integrativas para atender assim mais direcionado às práticas integrativas do que os enfermeiros ou médicos das unidades, porque eles acabam a rotina da unidade acaba consumindo e eles acabam não esquecendo às vezes de prescrever. Então a gente focando nesse local e tendo um local apropriado aí, os profissionais trabalham 40 horas, a gente é o segundo município de Santa Catarina com mais número de atendimentos de práticas integrativas. Isso perdendo só para Florianópolis. A gente centralizando no caso. Porque assim, ó, a gente até fez um treinamento uma vez de auriculoterapia. A sala, acho que tinha umas 50 pessoas. Se dois ou três auriculoterapeutas saiu ali, foi muito. Então o pessoal acaba não passando. E agora a gente centralizou tudo ali no local, e daí a gente tem a ervanaria, tem a farmacêutica, e a gente tem assim, foi feito um trabalho com a comunidade também, para ver quais plantas eram mais utilizadas. E a gente chegou mais ou menos umas 12. Aí ficou o guaco, a gente tem um protocolo de climatério, que seria a, a passiflora, hortelã e a amora. E um protocolo de saúde mental, né, com daí algumas plantas também, e a espinheira santa e de saúde bucal também, que foi feito com os dentistas. Eles também passam
Eu passo uma malva e outras para fazer bochecho. E uma que tá, assim, a gente está utilizando bastante é a erva baleeira para fazer compressa. É bem interessante. Aí isso aí a gente conseguiu ampliar bem mais o nosso trabalho, assim, a fitoterapia, nossa, cresceu bastante. Excelente. O uso da farmácia viva acaba que disponibiliza muito uma variedade maior para a gente, né? E fica muito mais prático do que a questão de uma horta amadora, digamos assim, né? Em termos do SUS, eu acho que a farmácia viva acrescenta muito. E como que vocês usam a micane aí? Só na forma de chá, de xarope, É chá, chá? chá. E vocês já faziam a questão da decocção, a sua é levigata também, né? A dessa Sim, aham, folha. E vocês fazem a isso. decocção também, não a infusão. Então, uhum. Não, excelente. Mais alguém já tem fitoterapia aí onde trabalha? Você ia falar alguma coisa, Adriana? Então, completando aí, Sandra, tu sabe que eu também fiz o curso de auriculoterapia pela Federal de Santa Catarina, né? Eu fui para Santa Maria na época fazer, quando eles estavam disponibilizando, e a gente foi em três enfermeiros aqui, atualmente só dois, né? Inclusive eu atendo com aurículo na unidade de saúde, e daí assim, é aurículo, é os chás, né? Porque é uma parte assim que eu gosto muito, então, assim, é um sucesso impressionante a questão da aurícula para ansiedade. Vocês não têm noção de, assim, ó, sempre tem, eu faço assim, 5 sessões e sempre dá um espaço de tempo aquele paciente às vezes retorna porque melhorou, porque gostou, daí porque usou chá, porque acalmou, então assim, olha, é muito interessante. Sandra, eu também sou enfermeira e auriculoterapeuta. Eu fiz o curso de auriculoterapia neurofisiológica e auriculoterapia chinesa e também a gente tem excelentes resultados, principalmente quando a gente associa. Eu ainda não consegui trazer essa prática na minha parte no SUS, né? A gente está para iniciar um projeto aí de aurículo com aromaterapia. Eu tive experiência com preventivo humanizado, aromaterapia e musicoterapia. Mas é muito bom, as pessoas realmente, é isso que você fala, quando a questão da ansiedade, pontos estratégicos, a pessoa relata muito assim, que sentiu a diferença, ó, tive uma semana bem tranquila, né? Eu adoto 4 sessões, no mínimo 4 sessões, para poder a gente ver resultado, e sempre associando a auriculoterapia com a aromaterapia, que também uma terapia potencializa a outra. Então, professor, não sei se eu vou aproveitar aqui o espaço de tempo, mas assim, essa semana eu descobri então que os enfermeiros podem, cursos livres está liberado pelo COFEM, né, em 2024, de aromaterapia, terapia floral, e tem vários, uma lista bem grande de cursos livres que o conselho aprova. Então, é claro, então, o de fitoterapia tem que ser especialidade, mas os demais podem, e daí eu digo o seguinte para os colegas que estão aqui: vocês têm que registrar em conselho de saúde o protocolo. Eu atendo com consulta de enfermagem isso, saúde da mulher, a puericultura, a gente faz aurículo, então tudo dentro do SUS, e isso tudo registrado pelo Conselho de Saúde, que nos dá respaldo legal pela lei também da nossa categoria profissional, e daí a gente consegue levar para a população um pouco mais do fitoterápico, um pouco mais da aromo, do floral, sabe? Então, assim, é um trabalho de formiguinha, mas ele funciona, viu? Excelente. E tudo em benefício do paciente aí, né? Ó, eu coloquei aí no chat, para quem não viu a questão do grupo no WhatsApp, o link, que aí já entra direto no grupo da tutoria, tá? Só clicar via o computador ou via o celular. Ele está disponível também lá no fórum, tá certo? Que aí, se tiver alguma dúvida, lá a gente sempre vai mandando os avisos, os lembretes das atividades, dos encontros, tá? A questão dos casos clínicos também são colocados antes da reunião
no fórum para que as pessoas possam ler, se familiarizar e até mesmo já começar a tirar alguma dúvida a respeito, tá certo? Alguém mais tem disponível aí? Thaís, você sabe quais são os fitoterápicos que vocês têm Eu aí? tô tentando abrir a lista aqui, mas não abriu. Eu ainda não tô, tem 1 mês e 20 dias que eu tô na cidade, né? E Ah, é aí pouco. eu sei que tem, mas assim, ainda não tive contato, né? Ela mandou uma lista, eles geralmente mandam uma lista atualizada pelo Google, né? Das medicações disponíveis e tudo, mas não tá entrando aqui para mim para poder te falar. Não, mas nas próximas você já vai se familiarizar um pouco Isso. mais aí. Excelente. Às vezes os nomes no começo nos confundem um pouquinho, mas logo, Muito. logo você vai estar bem habituada, certo? Deixa eu ver aqui quem mais falou alguma coisa. Acho que isso. Alguém tem mais alguma dúvida sobre o funcionamento do curso ou sobre algum desses casos que a gente viu hoje? Quer fazer algum comentário, sugestão? Nada? Então, acho que a gente encerra por aqui e aí a gente se encontra novamente no sábado, primeiro sábado de julho, né? Que tá lá a data, e aí consegue entrar tanto pelo fórum, tá? Mas eu sempre vou colocar no grupo do WhatsApp também o link para aquelas pessoas que não estão com o fórum na hora, tá certo? Obrigado pela participação de todos, bons estudos, boas atividades e contem com a gente aí naquilo que precisar. O que eu não souber, eu pergunto, a gente tem o outro grupo e alguém vai saber responder para vocês, tá certo? Um abraço a todos. Abraço, até mais. Tchau, Até boa mais. tarde. Tchau, boa Tchau, boa tarde. tarde. Boa tarde. Tchau, pessoal. Boa tarde. Boa tarde e obrigado. Boa tarde, até mais.